Oi, tudo bem? Meu nome é Jéssica Scipione e hoje vamos de relato de parto. Vocês adoram relato de parto, né? Que eu sei. Eu também adoro relato de parto porque a gente tem a oportunidade de aprender com a história real de uma outra mulher. Então eu tô devendo um relato de parto para vocês, do último parto que eu acompanhei no mês passado. Então, vamos lá! Domingo de carnaval, bem nessa época de carnaval, eu fui então atender essa mulher maravilhosa. Eu cheguei na casa dela de manhã, no meio da manhã, ela acordou sentindo algumas contrações, no meio da manhã eu fui pra casa dela. Cheguei lá, ela realmente, tava com contrações e um ritmo ali, começando a fase latente. Eu, como doula, tenho uma percepção mais aguçada em relação às fases do trabalho de parto. Então eu sabia que as coisas estavam começando, mas que a gente ainda tinha um tempo pela frente, que a gente ainda podia ficar em casa. Então ficamos em casa, eu fiquei ajudando ela ali a lidar com a dor. A dor era uma grande questão nesse parto. Nas consultas que a gente fez antes, ela sempre me trazia essa questão da dor, esse medo da dor, de talvez não conseguir lidar com a dor. Então essa era uma grande questão. E tinha também uma outra grande questão da relação dela com a mãe. Ficamos lá, na casa dela, chuveiro e tal, conversando, massagem, até a hora que a gente decidiu juntos, todos nós, eu, ela, o pai, todas as pessoas envolvidas, ir para o hospital. Esse é um ponto importante. Qual é a hora de ir para o hospital, Tem um vídeo aqui no canal, se você não viu ainda, vai aparecer um link aqui para você clicar e assistir aqui em cima, em algum lugar, sobre a melhor hora de ir para o hospital. Ela já estava com contrações, eu sabia que a gente podia ficar um pouco mais em casa se a gente fosse levar em conta só essa questão do ritmo das contrações. Eu sabia que ainda estava numa fase latente, que ainda ia levar um tempo até começar uma fase ativa. Mas, mais importante do que a técnica, mais importante do que contar contrações e saber o ritmo das contrações para ir para o hospital, você vai estar vivendo o parto. Então, o mais importante é você se sentir segura. Que horas que você vai para o hospital? A hora que você não estiver mais se sentindo seguro em casa. Enquanto você tá em casa, tá conseguindo lidar com aquilo, não tá com muitos medos, com muitas inseguranças, tá bem em casa, no seu ambiente, na sua intimidade, fique em casa. A partir do momento que ficar em casa começa a te angustiar, começa a te dar medo, ai meu Deus, será que meu bebê tá bem, será que não tá? Então, é uma boa opção ir para o hospital. Claro, você precisa se preparar para tudo isso antes, para também não ir para o hospital muito cedo, para você conseguir ter uma segurança de ficar um tempo em casa e ir para o hospital num momento em que o parto estiver mais avançado. Mas é isso, é a questão de sensibilidade, de você sentir o momento. Sabe, eu sempre falo isso, o melhor guia no trabalho de parto é você mesma. Se conecta com você, com o que você tá sentindo e vai. E só vai no que você tá sentindo e no que você quer. Então a gente decidiu ir pro hospital. A gente chegou no hospital, tava no início da dilatação. Ficamos no hospital, nos ambientamos, o parto foi evoluindo, até que chegou um momento em que a dor tomou conta. Essa questão da dor tem muito a ver com a nossa cabeça. Então a partir do momento que você entra na dor e que você deixa essa dor te levar, ela vai ficando cada vez maior e vai entrando naquele ciclo de tensão, medo e dor. Eu explico bem sobre isso num outro vídeo também aqui do canal, se você não viu ainda, assiste também. É um ciclo de tensão, medo e dor. O que acontece? Quando vem uma dor, a tendência que a gente tem é lutar contra, porque ninguém quer sentir dor. Então vem a dor, se contrai, eu não quero sentir dor. Isso gera uma tensão e faz com que a dor fique maior. A contração passa e você tem um período de descanso entre uma contração e outra. Só que esse período de descanso, você já começa a ficar com medo da próxima contração, porque você sabe que vai vir mais uma contração e que vai vir a dor. Então você começa a ficar com medo e já ficar tensa antes de começar a dor. E daí você vai entrando nesse ciclo de tensão, medo e dor. Tensão, medo e dor, a dor vai ficando cada vez maior. E quando você entra nesse ciclo, é muito difícil de sair. Você entra na dor e aí a dor te leva e ela vai ficando cada vez maior e realmente entra num estado de descontrole e o parto começa a não ser uma experiência boa. Essa é outra coisa muito importante. O parto é para ser uma experiência boa. Boa não significa
sem dor, sem dificuldades, não significa que não vai ser desafiante. Boa significa que você tá bem, que você tá conseguindo lidar com as dificuldades, com as coisas que surgem e você tá bem, você tá bem. A partir do momento que você começa a entrar num estado de desespero e que aquela situação toda começa a tomar conta de você, a gente vai entrando num estado crítico. E então a gente decidiu pela analgesia. Ai, Jéssica, analgesia, pode tomar analgesia. Ai, mas eu quero um parto humanizado, totalmente natural. Você tomar uma analgesia não faz com que seu parto deixe de ser humanizado. O maior pilar do parto humanizado é respeito à sua individualidade e às suas escolhas. Sobre ser um parto totalmente natural, uma coisa é o que a gente idealiza e o que a gente deseja. Outra coisa é a experiência em si. Você não sabe como vai ser a experiência. Você se prepara para isso e é ótimo que você deseje ter um parto mais natural possível, mas só dá para saber o que vai acontecer vivendo esse momento. E cada uma vai até onde pode ir. Cada uma vai até o seu limite. A gente chegou ali num limite e decidiu pela analgesia. Ela também precisava descansar. A analgesia, em muitos casos, ela salva um parto. Ao invés de ir para uma cesariana, você toma uma analgesia, descansa, né? Você consegue voltar desse lugar de descontrole. Em determinado momento, a dilatação já tinha evoluído bastante, já estava no final da dilatação, entrando na fase expulsiva. A gente mudou de posição na hora de ir para o expulsivo, a gente estava na banheira, a gente foi para a cama. E nessa transição, a analgesia ela parou um pouco. A gente cortou um pouco a analgesia, a dor começou a voltar. Imagina, você estava num estado de muita dor, daí você tira a dor, de repente essa dor, você fica muito tempo sem a dor e de repente essa dor começa a voltar do jeito que ela estava, forte como ela estava na hora que ela parou. Aí ela começou de novo a entrar num estado de desespero, não conseguir lidar com essa dor. E essa foi uma hora que começaram a vir muitos medos, muita insegurança. E esse é um ponto que eu quero trazer aqui, importante também. Para cada mulher, o parto vai ser de um jeito, mas é inegável que cada uma vai viver os desafios do parto em algum momento, de acordo com a sua história, com a sua vivência. Então, expulsivos difíceis. O que eles fazem a gente pensar? O expulsivo é uma fase que é o final do parto. É aquela fase, aquela hora de bater no peito, colocar seu bebê pra fora. Ninguém pode fazer isso por você, é só você mesma que pode fazer. Você precisa confiar na sua força, na sua capacidade de colocar o seu bebê pra fora, de fazer a força. É o momento que tudo vai se tornar real. Porque até então, você imagina o seu bebê, você imagina como é ser mãe, e vem todas as questões relacionadas a isso, de será que eu vou dar conta de ser mãe? Então é muito comum que mulheres que têm muito medo de ser mãe tenham alguma dificuldade no momento do expulsivo. Justamente por isso, porque se você tem muito medo de ser mãe, se esse é o seu maior medo, o expulsivo é a materialização do seu medo. Porque você vai se tornar mãe. Só que, como que a gente lida com tudo isso? Você vai se tornar mãe de qualquer jeito. Seja parindo seu filho, ou seja por via cirúrgica, o seu bebê vai nascer e você vai se tornar mãe. Então, nesses casos, o expulsivo é um momento de encarar o maior medo. E pode ser que nessa hora dê, sim, um desespero, né? De será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E teve um momento que ela desconfiou muito da capacidade dela. Ela não queria, ela queria desistir, ela achava que ela não ia conseguir, mas ela conseguiu. Com as armas que ela tinha. Isso é outra coisa muito importante também. Não fica pensando que você tem que conseguir parir de tal e tal jeito. Você vai parir do jeito que for possível para você, com as ferramentas que você tiver naquele momento. Não exija de si mesma mais do que você pode. E isso tem muito a ver com a sua própria história. Então, por exemplo, para mim é muito fácil falar assim, confia, porque eu tive uma criação de confiança. Eu fui alimentada nesse lugar de confiança desde muito pequena. Eu aprendi a confiar em mim mesma. Mas essa não é a história da maioria das mulheres. Talvez essa não seja a sua história. Então é muito difícil confiar em si mesma, ainda mais no momento do parto. O momento do parto é o momento em que você revive toda a sua história. Desde o seu nascimento
toda a sua história, sua infância, até aquele momento. Porque é um momento de renascimento para você também. Então você vai voltar lá no seu nascimento, no seu parto. Você vai voltar naquela fase do início da sua vida. Como que foi esse começo da sua vida? Porque a confiança a gente constrói nesse começo da vida, né? Por isso que hoje se fala tanto de não deixar o bebê chorar, de dar colo, de dar amor, de dar carinho, porque essa é a marca que vai ficar. Esse começo de vida, ele é muito importante. Então, se você não teve isso lá no começo, no parto isso pode vir como uma falta de confiança. Por isso é muito importante as pessoas que estão ali com você nesse momento, porque às vezes um momento que você não confia em si mesma, é muito importante ter alguém ali que confie em você, mesmo que você não confie. E ela não estava conseguindo encontrar essa confiança e ao mesmo tempo lidar com essa sensação de dor enorme que tinha voltado. Então a gente retomou a analgesia para ela conseguir encontrar essa centelha de confiança nela mesma e de força para conseguir parir a filha dela. E ela conseguiu, do jeito que foi possível para ela. Ela conseguiu romper um ciclo familiar, um ciclo de falta de confiança. Ela conseguiu parir a filha dela. E a filha dela já começa com uma história de vida diferente da dela. Foi um parto muito intenso e muito marcante. Mexeu demais comigo nesse sentido de que o parto é um mergulho em si mesmo. Pode ser que você viva momentos no seu parto muito desafiantes, em que você realmente precise encarar o maior medo da sua vida, mas que você tenha consciência, antes disso, eu tô te falando aqui agora, que nenhum medo seu é maior do que você. Nenhum. E é nesse lugar do seu maior medo que tá a sua força para conseguir superar esse medo, para conseguir ultrapassar esse medo e escrever uma história diferente para você, porque a sua história é única, independente de tudo que você já viveu, você sempre tem a chance de reescrever a sua própria história. Você sempre tem a chance de fazer diferente, de começar de novo. E o parto, a maternidade é um momento excepcional, uma oportunidade única para se fazer isso. Mas óbvio que tudo isso não é fácil, né? Então, eu quero deixar essas reflexões hoje sobre a dor, sobre analgesia, sobre a sua relação com a sua mãe, sobre a forma como você nasceu, sobre esses medos que podem vir no parto, sobre a falta de confiança em si mesma, sobre a sua capacidade de superar todos os desafios, toda a sua história, todos os seus limites, para reescrever a sua história. Para reescrever a sua história e a história da sua família, da sua prole, dos seus filhos, né? Porque você não precisa necessariamente repetir. A maternidade é uma oportunidade de reparar muitas coisas. Então você pode repetir a sua história ou você pode reparar a sua história. E essa mulher ensinou isso pra gente de uma forma primorosa, ensinou isso pra mim de uma forma muito intensa, muito verdadeira, e ela conseguiu, e você também vai conseguir. É isso, mais um relato de parto. Logo eu volto com mais relatos. Agora em abril vai ter vários partos, vários relatos, várias coisas pra gente aprender juntos. Logo eu vou trazer mais uma série de vídeos, muitas ideias, gente, rolando aqui nesse ano de 2018, muita coisa nova, muita novidade. Se você ainda não baixou meu livro, baixa, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se preparar para tudo isso. Tudo que a gente vai fazer na vida, todos os desafios que a gente vai enfrentar na vida, a gente se prepara, a gente estuda. Então, não deixe de fazer isso com o nascimento do seu filho, né? É muito importante você se preparar para tudo isso, porque vai acontecer com você. Na sua vida, no seu corpo, são os seus medos, são a sua história. Não é a minha, não é do seu médico, não é do seu marido, é seu. Então você precisa tomar isso pra você. Baixa o livro, se inscreve no canal, curte minha página no Facebook, me segue no Instagram que eu posto vídeo todo dia. Um beijo, sua linda, até a próxima.